preciosa! Que maravilha você aqui comigo para mais um vídeo aonde nós entramos hoje na lição 2 do livro de 1 Samuel. Deus fala com as crianças. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, deixa muitos comentários aqui pro tio YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e compartilhar e enviar para muito mais pessoas. Não perdemos mais tempo, vamos começar nossa aula. Vem comigo. Se você não tocou, toca aqui no botãozinho Seja Membro e vem participar da nossa comunidade aqui comigo, que tem muita coisa bacana pra você. Tem muito vídeo que só vai entrar lá pros membros a partir de hoje, tá bom? Lição número 2, como você já viu por aqui, Deus fala com as crianças. Vou deixar o link de acesso para esse e-book de 1 Samuel aqui na descrição do vídeo. Se você não tem ainda esse e-book, tem o link aqui na descrição. Vou deixar por aqui o QR Code também, se você quiser pegar pelo QR Code. O objetivo dessa lição é ensinar o quanto Deus ama as crianças e que ouve elas quando elas voltam o seu coraçãozinho para Deus e resolvem desenvolver um relacionamento com Deus. Tô com o meu e-book aberto aqui atrás para não fugir da nossa linha de ensino, porque a Patrícia começa a falar e quando eu vejo eu já tô dando spoiler lá das próximas lições. Então a gente vai ficar aqui na lição número 2, tá? Na lição 1 nós paramos aonde Ana vai então e deixa Samuel lá com o sacerdote Eli para ser educado ali no templo de Deus e desenvolver os serviços ali no templo. Samuel então continuava crescendo, óbvio, como qualquer criança em desenvolvimento, mas ele continuava agora crescendo dentro da casa do Senhor, no serviço de Deus. Ele convivia ali com Eli e com os seus filhos, e todo ano a sua mãe subia lá ver Samuel. Ela ia, claro, lá fazer o seu sacrifício ao templo, mas ela ia ver o seu filho Samuel e levava para ele todo ano um manto sacerdotal. Ainda que Samuel fosse um menino, Ana já o vestia dessa forma. Lembra que eu comentei na última lição que Ana cumpriu o seu voto, o voto que ela fez a Deus, e Deus abençoou Ana? Então, Deus deu para Ana mais filhos e filhas, no qual ela ficou muito feliz por realmente pensar. Antes ela não podia ter nenhum filho, agora ela teve um filho que era fora de sério, porque foi sacerdote, foi um grande homem de Deus, foi juiz, foi profeta, foi realmente o filho que ela pediu para Deus. Deus ainda deu para ela mais 3 filhos e 2 filhas. Teve ali Ana muitos filhos realmente para ter muitas experiências para contar. Esses outros filhos a gente não tem relatos sobre eles, mas com certeza foram grandes homens e mulheres de Deus também. Voltando pro templo, onde Samuel agora se encontra, ele já estava velho e estava quase cego. E acontece que os filhos de Eli, diferente de Samuel, eles tinham ali uma certa diferença de idade. Os filhos de Eli já estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. O povo israelita vinha e contava que os seus filhos estavam fazendo coisas erradas, que estavam se comportando de forma que não era propícia a eles, já que eles eram filhos do sacerdote, e quando o Eli morresse, um dos seus filhos ia assumir ali o seu posto, porém nem os filhos não honraram esse papel e nem o pai, que era Eli, soube como repreender os seus filhos. Tanto é que Eli, quando ia questionar os filhos, não era ouvido, seus filhos não o ouviam, não o respeitavam, e por isso Deus já estava decidido que iria castigá-los por isso. Enquanto os filhos de Eli cresciam fazendo coisas erradas, o pequeno Samuel crescia e cada vez mais agradava ao Senhor. Tanto agradava a Deus, quanto agradava às pessoas também. As pessoas cada vez mais gostavam dele. Fato é que certo dia, ou melhor, certa noite, Samuel ainda era menino. Ele já ajudava Eli no ritual de adoração a Deus. E em dado momento de dormir ali, dado momento da noite, Eli já estava dormindo quando Samuel, no seu posto no seu lugar ali para dormir, ele ouve uma voz chamando seu nome. Então, Samuel, Samuel, não sei como é que é a voz, né? Mas enfim, ele ouviu uma voz o chamando. Ele respondeu prontamente, levantou, saiu correndo, foi pro quarto lá de Eli e perguntou para Eli o que havia acontecido e por que ele havia o chamado. Eli então manda que ele retorne pro seu quarto, porque ele não tinha o chamado, que retornasse para a cama dele, né? Não sei onde é que ele dormia ali. Mas
Samuel então volta para sua cama, só que a voz novamente chama Samuel. Era Deus chamando Samuel. Samuel, Samuel. O menino se levanta novamente, vai pro quarto de Eli prontamente, né, para ajudar Eli, enfim, obedecer o que o sacerdote pedisse. Porém, Eli manda que retorne para a cama porque ele não tinha o chamado. Samuel, o que estava acontecendo aqui? Acontece que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, porque Deus ainda não havia falado com ele. É a mesma coisa quando alguém telefona para você, você atende, você começa, alô, né? Alô, Patrícia, quem fala? Quem fala? Se eu perguntar quem fala, é porque eu não conheço a pessoa que tá falando. Diferentemente, quando eu atendo, meu marido, alô, amor, o que você quer? Né? Ou você já conhece, se você conhece a voz da pessoa que tá falando com você, se você já tem relacionamento com essa pessoa, você não precisa questionar quem é, diferentemente de quando você não conhece. Aqui Samuel ainda não conhecia, então ele não tinha a obrigação de saber que era Deus falando com ele, por isso que ele já tinha ido 2 vezes ali falar com Eli, só que isso acontece pela 3ª vez, Samuel, Samuel, e Deus insiste em falar com Samuel. Dessa vez, então, Samuel vai até o quarto de Eli, Eli entende que é Deus que está chamando o menino, e aí ele manda que Samuel volte para sua cama, e se de novo a voz o chamar, agora Samuel deveria fazer diferente, deveria responder, ó Senhor, fala porque o teu servo ouve. E Samuel, o que ele fez? Desobedeceu, não ouviu, não prestou atenção, estava pensando lá. Não! Samuel obedeceu. Samuel voltou para o seu quarto, voltou para sua cama e fez tudo o que o sacerdote ele mandou que ele fizesse. Então, o que aconteceu? Deus falou novamente, Deus chamou Samuel novamente, só que dessa vez Samuel ficou ali no quarto com Deus. Olha que lindo! Samuel, antes, quando ouvia a voz chamando, corria da voz, porque ele ia para outro lado curar aonde vinha essa voz. Agora não, agora Samuel entende que é Deus falando com ele, e em vez de sair do seu quarto, ele fica no seu quarto com Deus. Olha que lindo isso. Ele entendeu que era Deus que estava ali. Só que o que Deus tinha para falar para Samuel não era lá muito legal. Deus contou para Samuel que algo terrível ia acontecer por aqueles dias e que faria se cumprir tudo que ele havia dito a respeito da família de Eli, já que seus filhos estavam teimosos, não respeitavam mais, não respeitavam nem o próprio templo do Senhor, a própria presença de Deus, porque até sacrifícios que eles não deveriam tocar, não deveriam pegar, eles pegavam as partes melhores para eles, comiam, desrespeitavam as pessoas que iam ali fazer seus sacrifícios, enfim, eles faziam coisas que realmente não eram próprias para o seu posto ali de filhos de sacerdote, para o papel que eles desenvolviam dentro do espaço ali do tabernáculo, de adoração a Deus. Só que, então agora Deus chega, Deus fala para Samuel que isso vai se cumprir. Deus castigaria a família de Eli para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra Deus, e mesmo Eli, sabendo disso, não soube se posicionar como pai, não soube se posicionar como sacerdote, não soube como fazer essa interferência para que realmente os seus filhos parassem de se comportar dessa forma. Eu penso que quando a Bíblia fala que Eli não fez nada para repreender e tanto foi castigado com isso, mas a gente vai ver que quando Deus castiga os filhos de Eli, ele também morre, ali quando sabe que roubam a arca, tudo. Eu penso que a culpa dos filhos fazerem coisas erradas não era 100% de Eli, porque todas as pessoas têm livre-arbítrio, por mais que eles fossem ensinados de uma maneira, pode ser que quando eles cresceram, eles começaram a fazer coisas erradas. O que me faz, Patrícia falando, o que me faz entender aqui é que Eli, como pai, como sacerdote, não tomou a atitude correta de interferir nesses comportamentos a tempo, quando começou a perceber que seus filhos estavam começando a desviar o seu coração das coisas santas, das coisas sagradas, e ele não chegou a tempo de corrigir os seus filhos quando ele ainda tinha uma autoridade como pai. Depois de adultos, aqui, quando eles já estavam donos de si, quando já estavam homens velhos, né, homens mais adultos, vamos dizer assim, quem sabe já nem davam mais tanta atenção pro pai. Mas por que eles já não davam mais atenção pro pai? Porque muito provavelmente há muito tempo eles já não ouviam o seu pai. Quem sabe na adolescência, quem sabe na própria infância, ele nunca tenha sido um pai que se posicionasse ensinando os seus filhos e cobrando o papel deles ali como a figura que eles estavam exercendo. Então, isso é um adendo aqui, um aspas da Patrícia.
Porque eu não consigo ver que Deus castigaria o sacerdote Eli em lugar dos seus filhos. Deu pra entender? Porque, por exemplo, depois mais adiante a gente vai ver que os filhos de Samuel também estavam fazendo coisas erradas e a Bíblia não fala que Deus também castigou os filhos de Samuel e Samuel juntos, sabe? Então não entrou tudo pro mesmo balaio ali. Deus, né? Não sei como que Deus castigou, enfim, mas aqui Deus castiga os filhos de Eli e a família de Eli para sempre, porque Eli, sabendo disso, não fez com que seus filhos parassem de se comportar dessa forma. Então, aqui vale um pontinho para a gente pensar. Como será que Eli era como pai? Voltamos para a história aqui, tá? Então, Samuel ficou nessa noite aí com Deus no quarto dele até de manhã. Quando ele se levantou, imagina, tirou seu sono, né? Se levantou, não sei quanto tempo, Deus ficou ali falando com ele. Mas quando ele se levanta da sua cama, ele vai, como a sua rotina de todas as manhãs, ele vai, abre os portões da tenda sagrada. Só que ele ficou com medo de contar pra Eli o que tinha acontecido, porque Deus tinha revelado. Imagina só essa cena incrível de relacionamento com Deus, no qual Deus contou segredos para uma criança. Deus contou segredos para o menino Samuel, olha só. Estudos afirmam que Samuel tinha por volta de 12 anos quando Deus falou com ele. Então imagina a cabeça de uma criança hoje, com 12 anos, conversando com Deus de forma íntima, de forma profunda. Sem explicação, né? Sem explicação isso. Então, Eli chamou Samuel e quis saber o que Deus tinha falado para Samuel e ainda falou que era para Samuel contar tudo, não era para esconder nada, porque certamente Deus o castigaria se ele escondesse algo de Eli. Então, Samuel contou para Eli realmente tudo que Deus falou para ele e Samuel, depois de contar, Eli fala: então, que Deus cumpra e faça o que achar melhor. O tempo se passou, Samuel cresceu e Deus era com ele e fazia acontecer tudo que Samuel dizia. Dessa forma, o povo de Israel ficou conhecendo Samuel como o profeta do Senhor. Veja que Samuel ficou conhecido por algo que ele fazia e não por um título que alguém impôs a ele. Samuel falava, Deus confirmava e o povo começou a conhecer ele por profeta do Senhor. Não foi um título que foi imposto sobre ele, era algo que ele fazia. Outro ponto é interessante para você analisar e pensar. Você é líder do Ministério Infantil apenas por um cargo que lhe impuseram, que te intitularam, ou você é uma líder realmente, as pessoas te conhecem como uma líder do Ministério Infantil, como uma ministra de crianças? Pensa aí e responde para você. Nessa época, então, os israelitas saíram em guerra contra os filisteus e, como antigamente era costume dos guerreiros levarem os símbolos dos seus deuses para a batalha, para que os seus deuses lhe garantissem a vitória, lhe entregassem os inimigos nas suas mãos, o povo de Israel também quis copiar e fazer a mesma coisa. Preste atenção, esse ritual de levar o seu Deus para a guerra era um ritual, era um costume dos povos estrangeiros, das nações inimigas, não do povo de Deus. Isso nunca foi um critério exigido por Deus. Mas o povo israelita, vendo isso, quiseram copiar essa forma, quem sabe por querer ser como as nações pagãs, ou por copiar esse ritual, ou por achar que se levasse a Arca da Aliança para a guerra, iria vencer a guerra. Preste atenção, eles levaram a Arca da Aliança achando que iam vencer os inimigos, só que a intenção real do seu coração, eu falando, né? A intenção real do coração, quem sabe, não era levar a arca e por causa da arca vencer a guerra, era copiar as nações. Já que o meu vizinho pode fazer, eu também posso. Por quê? Porque Deus permitiu que a arca fosse roubada. Então, a gente tem que analisar muito bem a intenção do nosso coração e por que nós fazemos as coisas. Um gesto pode mudar muita coisa dependendo da intenção do nosso coração, tá? Então, o povo de Israel decide aí levar a Arca da Aliança para copiar as nações vizinhas, que era o costume deles. Levaram a Arca da Aliança para a guerra, quem sabe por uma superstição, né? Fato é que nessa guerra, nessa batalha, a Arca de Deus foi tomada. Deixa eu pegar minha arca aqui de volta. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Agora os filisteus levam embora essa arca. Eles lutam contra o povo de Israel, eles vencem o povo de Israel e
roubam, né, pegam a Arca da Aliança para eles. E houve nessa guerra, nessa batalha, houve uma matança, onde mais ou menos 30.000 homens foram mortos nessa matança toda. Quem que morreu também? Isso mesmo, os 2 filhos de Eli, tá? O Ofni e o Finéias. Nessa batalha toda não tinha WhatsApp, mas eu sempre gosto de brincar que mandaram WhatsApp lá, né, pro fulano, tipo, o Ofni e Finéias acabaram de morrer, plim, né? Então, um homem sai correndo do campo, vai lá, esses mensageiros, vai até a cidade onde ele está, chega rasgando as suas vestes, pondo o rosto em terra, que eram tudo sinal de luto. Eles tinham todos esses rituais aí para contar suas histórias ali de guerra, né, de batalha. E ele enxerga Elias sentado em uma cadeira perto da estrada principal ali. Ele estava esperando notícias da guerra. Ele já estava ali ansioso esperando, já estava preocupado com a Arca da Aliança, tá? Quando esse homem chega, então, e dá a notícia que muitos israelitas haviam sido mortos e que os seus 2 filhos também haviam morrido nessa batalha, e que, não bastando isso, a Arca da Aliança também havia sido roubada do povo israelita, ele ficou apavorado. Estava sentado numa cadeira, era quase cego, né? Velho, gordo. Caiu da cadeira, que é minha cadeira que faz um barulhão, né? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Imagina que cena trágica essa. Não bastando isso, uma das noras de Eli, que estava grávida, soube disso tudo, soube dessa notícia. Penso que ela estava ali em trabalho de parto, né? E quando ela ouve isso, quando ela ouve que seu marido morreu, que a arca foi roubada, que seu sogro acabou de falecer também, acabou morrendo ali ao dar à luz. Quando ela dá esse suspiro de morte, vamos dizer assim, quando ela ganha o bebê ali e ela ouve toda essa história, imagina a mesma cena, o mesmo contexto, a mulher ali ganhando bebê, né, em trabalho de parto ali, ela fala, e acabou. O nome da criança ficou e acabou, né? O significado do nome ali, a glória de Deus saiu de Israel. E essa perca da arca significou a perca da presença de Deus do meio do povo. E esse foi um dia de muita humilhação, tá? Para sempre lembrado. Pensa só, eles se garantiam que eram o povo de Deus, que eram, quem sabe, os filhos de Deus, os melhores, os israelitas, os bons soldados, e vamos em nome do nosso Deus, levamos o nosso próprio Deus para a guerra, já que era o símbolo da presença de Deus, e mesmo assim Deus permitiu que a arca fosse roubada para que eles entendessem que não é uma superstição, que não é um objeto, que não é achar que vai em nome de Deus. Tem muita diferença do que nós fazemos em nome de Deus. E aí entra muitas outras partes, né? Lá na Bíblia vai falar, no Novo Testamento, que no grande dia muitos vão se chegar para Deus e dizer, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres. E Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então aqui entra muitos aspectos que a gente não vai aprofundar muito, porque a gente está trabalhando com crianças. Mas você, como professora, é muito bacana que você se aprofunde na palavra de Deus e entenda aqui o contexto geral muito mais profundo. Cresça espiritualmente cada vez mais, busque esse crescimento para que você consiga realmente ali suprir a necessidade espiritual das suas crianças em cada aula que você for ministrar para elas. Dessa parte da história bíblica, nós podemos aprender uma infinidade de lições. Já falei algumas aqui, já citei algumas aqui, mas a gente vai focar em uma que é o principal, assim. Eli falhou ao ouvir a voz de Deus, pois mesmo ouvindo que os seus filhos estavam errados, Eli hesitou em corrigi-los, e foi o que eu falei desde o início aqui, que vale se pensar sobre o que foi essa falha dele, em que momento que ele deveria ter agido e ele não agiu, sabe? Então, a gente precisa pensar e analisar com realidade essa pessoa de Eli, a figura paterna de Eli, e como nós hoje como pais temos errado, de qual forma nós como pais temos falhado em ensinar os nossos filhos sobre Deus. Então, Eli não ouviu a voz de Deus. Deus provavelmente, ele sendo sacerdote, Deus deve ter muitas vezes tentado ser acessível a Eli, e Eli provavelmente não ouvia mais a voz de Deus a tempo, tá? Então, no entanto, quando Deus fala com Samuel, ele consegue ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer. E esse fato muda tudo. O fato de Samuel ter ouvido a voz de Deus, ter sido maleável, ter sido obediente, ele foi respeitado por todo o povo, tá? Depois que ele morreu, Samuel, que já estava com um pouco mais de idade, então, ele é
eleito, vamos dizer assim, o novo sacerdote, e além disso ele é também o profeta de Deus. Mais adiante a gente vai estudar o crescimento de Samuel, tá? Então a lição de hoje encerra aqui, mas é muito bacana que você conheça esse desenvolvimento de Samuel, desse grande homem Samuel, porque ele foi realmente um grande homem. E eu até fiz um story lá fiz até um Reels, aliás, lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui se você ainda não segue lá. Eu fiz um Reels essa semana falando sobre algumas curiosidades de Samuel. E uma das curiosidades era que ele se tornou sacerdote logo após a morte de Eli, mesmo ele não tendo direito. Porque para ser sacerdote tinha que ser descendente de sacerdote da família de Arão. Então, quem seria sacerdote depois da morte de Eli? Um dos seus filhos. Mas como houve toda essa desgraça, vamos dizer assim, com a família de Eli, Samuel, que já estava ali dentro do templo, já estava ali participando dos rituais de adoração, já estava ali inserido nesse contexto de adoração a Deus, já ouvia a voz de Deus, já falava a voz de Deus ao povo, já ensinava o povo, ele só assume realmente o cargo, o posto de sacerdote, porque era o que ele já estava desenvolvendo ali há um tempo. E com o passar do tempo, Samuel se torna até mesmo o juiz ali do povo, tá? A história dos juízes ainda não acabou, porque a gente vai ainda falar mais adiante aqui. Quem tá participando do planejamento vai entender que a gente tá em ordem cronológica, tá? Então ainda tem um juiz, a gente ainda vai estudar o juiz Sansão depois disso. Mas para você entender o contexto, que Samuel aqui tá crescendo e logo após aqui que os filisteus tomam a arca, que ele morre, mais adiante vai ser levantado por Deus, tô com a minha Bíblia aqui, ó. Mais adiante vai ser levantado por Deus o juiz Jefté. Então, entenda o contexto da história, que não acabaram os juízes lá para agora começar o livro de Samuel, depois acabar o livro de Samuel, Não, Samuel aqui tá crescendo, tá, né, a sua fase automaticamente, ano após ano, e aí aqui a gente tá numa fase que logo após esse roubo da arca da aliança ali, o povo vai sofrer, o povo vai padecer, e aí Deus vai levantar o juiz Jefté, mas Deus permite que o povo sofra nesse intervalo aqui 18 anos, tá? Aqui Juízes 10 e 8 vai falar que Deus entregou o povo israelita nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram, tá? Então, durante 18 anos, o povo israelita foi humilhado e oprimido pelo povo amonita e pelo povo filisteu. Depois disso, então, Deus levanta ali esse homem Jefté, no qual ele é filho de uma mulher prostituta e toda essa história aí. O juiz Jefté a gente não vai estudar, a gente vai pular pro último juiz, vamos dizer assim, né, pro último juiz que foi levantado por Deus ali, que foi Sansão. A gente vai pular para ele, e depois de Sansão ali, Samuel assume as causas ali do povo, então ele desempenha esse papel também de juiz, e logo depois chega a parte ali onde o povo para tudo e fala que não quer mais ser liderado por juiz, não quer mais ser liderado por Samuel, e o povo quer um rei. Então olha só como é interessante conhecer esse passo a passo da história, conhecer essa linha cronológica de como realmente os fatos aconteceram, tá? Eu gosto muito, particularmente, eu amo estudar a Bíblia dessa forma, da forma real, cronologicamente, porque como eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso entender as coisas, como elas vão acontecendo, para que eu consiga fazer uma analogia legal aqui na minha cabeça. Então, entender a Bíblia dessa forma é muito legal para as crianças também, porque eles começam a entender que a Bíblia é realmente uma história de vivência de ano após ano, assim como nós vivemos dia após dia, vamos tendo os nossos sofrimentos, os nossos baixos, os nossos altos, mas a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus pouco a pouco, que foi o que aconteceu também com o povo de Israel. Eram povos reais, eram povos verdadeiros, histórias verdadeiras, aconteciam dia após dia, assim como nós. Não era fatos isolados, livros isolados, né? Não. Então aqui a gente vai estudando esse desenvolver. A história de hoje vai até esse ponto aqui, tá? Que eu coloquei pra você, que é muito, muito interessante contrastar a diferença, então, de Eli, que não ouviu a voz de Deus, e de Samuel, que ouviu a voz de Deus, qual a diferença de escolhas que eles tiveram e a diferença de caminhos que ambos tomaram, tá? As consequências finais da vida de cada um por suas escolhas de ouvir a Deus ou não ouvir. E a seguinte pergunta que fica nessa lição é: e você hoje tem buscado ouvir a voz de Deus? Como? Como você tem buscado ouvir a voz de Deus? E se você tem buscado ouvir a voz de Deus, você tem obedecido?
como você tem obedecido à voz de Deus. Então a gente fecha aqui essa lição. E o interessante aqui, que eu fiz esse adendo para você entender essa linha cronológica, é porque, claro, né, que eu quero te convidar, se você ainda não faz parte do projeto Mergulhando nas Escrituras, vem conhecer o projeto, porque o projeto todo vai ser assim. A gente tá agora em Samuel, mas a gente começou em Gênesis e a gente vai, em nome de Jesus, a gente vai até Apocalipse estudando a Bíblia nesse contexto todo cronológico, que você vai entender a Bíblia completa, tenho certeza. E vai depender de você, né? Do seu empenho, do seu estudo, de quanto tempo você, tem buscado ouvir a voz de Deus nos seus dias. Então a gente fecha aqui. Se você ainda não faz parte do projeto, tá? Vou colocar aqui embaixo todos os links disponíveis de Gênesis até 1 Samuel para você adquirir os seus e-books de planejamento. Sempre deixo aqui na descrição também as minhas redes para você me chamar. Então tem dúvida? Me chama ali que eu respondo você. Nosso versículo para memorizar, e eu tô com a mania aqui de bater palma de novo, né? Nosso versículo para memorizar é: Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol em toda a sua força. Juízes 5:31. Esse vídeo de hoje, como ele tá bem extenso, eu vou fazer algo diferente nele. Aqui no YouTube tem também um espacinho aqui para você clicar e ser membro. Esse vídeo de hoje eu vou deixar a ideia do versículo para você fazer aqui bem bacana. A ideia do versículo, a atividade e a ideia de aplicação, eu vou deixar só pro pessoal que é membro aqui dentro, que eles têm que ganhar um presentinho especial, tá? Então, pessoal que é membro aqui, vocês estão sendo valorizados aqui pela Paty. Vou deixar a ideia para vocês fazerem um recurso bem legal pro versículo, para memória. Vou deixar para vocês também ali toda a descrição da atividade, recurso, e vai ser bem bacana. Pro pessoal que não é membro, mas tá aqui no canal também comigo, um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo, na nossa lição número 3. Um beijo no seu coração e agora vou lá para a área de membros. Beijo!